Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Boa noite, queridos irmãos e amigos. Boa noite a todos que acompanham essa live. Mais uma vez, nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para render-lhe glórias ao seu nome. E nessa noite, o grupo de cadetes a jato da Igreja Central está sobre a direção. Nesse mês, nós estamos enfatizando as missões regionais da Amazônia Equatorial,
que tem como tema Grande e Extensa é a Obra, baseada em Neemias 4:19. Para quem conhece o grupo de cadetes a jato, sabe que as nossas programações têm como início uma abertura bem especial. Então, se você lembra o seu esquadrão, se você foi adolescente ou é ainda adolescente, comenta aí pra gente qual é o lema do seu esquadrão. Se você está esquecido, eu lembro para você, tá? Dardos celestes, prontos a ouvir, para-raios, prontos a ir, jatos ariates, prontos a falar, e bombardeiros a jato, prontos a servir. Comenta pra gente. Esses lemas mostram algumas das qualidades que todo crente deve desenvolver, né? E que os nossos adolescentes, a todo momento, também tentam desenvolvê-la. Estar humildemente prontos a ouvir, obedientes para ir, prontos sempre a falar do amor de Deus e preparados para servir no seu reino. Gostaria de convidar aqueles que nos acompanham a abrirem as suas Bíblias em Neemias 2, Neemias capítulo 2, nós leremos do versículo 11 até ao 20. Nessa noite, o irmão Elias, diácono Elias, estará trazendo a palavra do Senhor baseado nesse texto. Neemias 2, do 11 ao 20. Diz assim, Neemias capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o onita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus, que é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Convido os que nos acompanham a nos colocarmos em espírito de oração e pedirmos a direção do Senhor para esse momento. Senhor Deus amado, Deus bendito, te damos graças, Senhor, porque em meio a dias maus, o Senhor fortalece os nossos espíritos. O Senhor, Pai, nos dá meios, nos dá formas, ó Deus, de pregarmos a Tua palavra, de continuarmos, Senhor, nos aprimorando no Teu serviço, Senhor, no Teu reino, ó Deus. Continua, Pai, nos sustentando, ó Deus, estando conosco, Pai, nas mais duras dificuldades, nas alegrias, Senhor, que Tu possas, Senhor, ser o motivo da nossa alegria. Em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus, a Tua orientação, o teu cuidado, Pai, para esse momento. Que nós possamos, Senhor, te honrar, te glorificar. Que a Tua palavra pregada, Senhor, seja fiel
e toque em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Vou convidar agora a equipe de louvor, que entoará 2 canções. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, de qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me
Incomparáveis são tuas promessas.
Amém. Um dos objetivos do mês de missões regionais é apresentar os nossos campos missionários que estão em atuação pelos rios, pelos municípios. E o grupo de cadetes a jato ficou responsável por apresentar a vocês o campo missionário em São Miguel do Pracuúba. É um campo missionário já bem estabelecido, tem 18 anos já de funcionamento, fica localizado em um distrito anexo ao município de Moaná, tá? E eu quero ler algumas palavras de uma carta que os missionários enviam anualmente para que nós conheçamos as necessidades e pedidos de oração de cada um deles. Os nossos missionários em São Miguel do Pracuúba é a família do pastor Mauro, a Cíntia, sua esposa, e suas filhas Clarice e Áquisa. Eles usam o texto de Lamentações 3, 22 a 23 para iniciar a carta. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E o missionário diz para a gente: se não fossem as tuas ricas misericórdias, se não fossem as ricas misericórdias do nosso Deus, quem de nós ainda estaria nesse mundo? Que lembrança haveria a nosso respeito? Mas glórias e ações de graças sejam dedicadas ao nosso Deus, que não nos trata segundo o nosso merecimento, nem nos retribui em justa medida pelo mal que praticamos. O missionário, durante toda a carta, ressalta a graça de Deus, as misericórdias do Senhor durante todo o ano de 2020 e 2021. As dificuldades que eles enfrentaram durante a pandemia para a pregação do Evangelho foram inúmeras, mas eles firmemente se adequaram a novos meios, criaram grupos de WhatsApp, ligações por telefone e todas as formas para que eles continuassem pregando o Evangelho. E eles enviam para a gente alguns pedidos de oração. E eu peço que, se possível, você decore um deles, um desses pedidos apenas para nós estarmos orando. Pedidos de oração, por coragem e ousadia no falar das boas novas de salvação, por sabedoria para conduzir as coisas do reino de Deus, pelo espírito de paciência e humildade, por visão de trabalhos e disposição na aplicação dos mesmos, por nossa família, pelas famílias do campo e pelo acendimento das chamas do avivamento do Senhor em nossos corações. Esses são os pedidos do missionário. Eu convido agora o irmão Elias, diácono Elias, que estará trazendo a mensagem do Senhor. E eu peço que antes ele faça um momento de oração em prol do campo em São Miguel do Pracuúba. Quero dar o meu boa noite a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, aí na sua casa, aí onde você está. Não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para você nesta noite, uma palavra de encorajamento, uma palavra de restauração da sua necessidade, conforme Deus esteja passando. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. E eu gostaria que você, antes de nós orarmos, gostaria que você encontrasse na sua Bíblia o livro de Neemias, que nós já lemos hoje, Neemias capítulo 2, que você possa encontrar na sua Bíblia. E nós já lemos, mas vamos ler um versículo aqui para nós orarmos ao Senhor, Você está com a sua Bíblia aberta, Se você ainda não foi buscar, você pode pegar lá a sua Bíblia de cima da prateleira e achar que esse livro de Neemias tem grandes lições para a gente nesta noite, Ele diz assim, Neemias capítulo 2, nos versículos 11, que é o versículo que nós vamos trabalhar essa noite. Gostaria de ler apenas esse versículo 2, 11 e 12, 11 e 12, esses dois versículos, diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias.
3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós estamos aqui, isso é prova do Teu amor para conosco. O Senhor tem sido grande e misericordioso. E que a Tua palavra na nossa vida, no nosso coração, ela possa ser verdade. Ela possa causar transformação na nossa vida. Ela possa mudar as nossas atitudes que talvez estejamos fazendo errado. Nós queremos também clamar nesta noite, Pai, pelos campos missionários, no qual hoje o culto foi, Senhor, com a igreja de São Miguel do Pracuúba. É um campo missionário que foi aberto com o objetivo de pregar a Tua palavra. Nós queremos orar para aqueles pastores que estão ali, nesse campo missionário. Que o Senhor esteja dando a cada dia a eles, Pai, aquilo que eles precisam para pregar a Tua palavra, para levar o Teu Evangelho àqueles que precisam. Pedimos o suprimento de cada uma das suas necessidades. Que o Senhor restaure, que o Senhor supra cada uma das suas necessidades, Pai. Que eles sintam, Senhor, prazer em pregar a Tua palavra. Nós te agradecemos porque nós cremos, Pai, que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela faz aquilo que lhe apraz. Nós queremos te agradecer porque nós cremos, Senhor, que através desses missionários também, Senhor, a Tua palavra tem chegado àquelas pessoas, aqueles Teus escolhidos que estão nos mais longínquos lugares, Pai. Queremos que o Senhor continue suprindo a necessidade de cada um. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Então, irmãos, nós vamos continuar, estudando esse livro que é tão maravilhoso para a gente. Nós estamos aí, como já foi falado, nós estamos trabalhando nesses meses de inicial aqui desse ano de 2021. O tema nacional da ICEB, que está aqui no nosso cartaz atrás, grande, extensa é a obra, baseado nos livros de Neemias e também de Esdras e Neemias. Nós vamos estudar esses livros que são preciosos para a nossa vida, preciosos para o nosso coração. Esses livros de Neemias, com certeza, eles vão falar, esses 2 livros, de modo geral, eles vão tratar dessa área, essa área da nossa vida, que se você realmente, todos nós precisamos restaurar algo na nossa vida, Todos nós precisamos reconstruir algo na nossa vida. E esses livros, eles vão tratar praticamente desse tema que é restauração, que é o tema nacional da ICEB neste ano de 2021. E hoje nós vamos continuar estudando, o livro de Neemias aqui no capítulo 2, dos versículos 11 a 10. Talvez para você que já acompanhou os outros estudos, você que, os 3 primeiros estudos de Neemias, os nossos irmãos aí, você já viu aí nos domingos anteriores, mas talvez você que está hoje, assistindo pela primeira vez, tendo contato, e tendo oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Deus, você que ainda não viu, ainda foi a primeira vez que você está, talvez a gente vai fazer aqui um apanhado dos primeiros capítulos aqui de Neemias. Nós vimos aí que Neemias, ele foi um servo, foi usado por Deus para fazer a sua obra, logo após o povo ter sido libertado do cativeiro, pós-cativeiro babilônico, que é onde o povo de Israel ficou aprisionado por 70 anos, e logo após, então, nesse período, a gente diz logo após, mas um período de, creio que 90 anos depois, o povo, Deus levantou esse homem de Deus, chamado Neemias, que nasceu em cativeiro. Ele foi copeiro do rei, e Deus tocou no seu coração. Um dia ele estava andando pelo palácio, onde ele trabalhava, e ele teve contato com um dos seus irmãos que veio de Jerusalém, e então confrontou ele com um relatório de como estava a situação de Jerusalém naquela época do cativeiro, então. Então, com base nisso, Neemias relatou: olha, nossa cidade está destruída, os portões estão queimados, os muros estão derrubados, o povo está passando fome, o povo não tem o que comer,
As pessoas não conseguem mais conversar nas rodas de conversas na rua. As pessoas não andam mais na rua, nas suas vizinhanças. Os ricos estão oprimindo os pobres. A situação está realmente no estado de calamidade pública, né? E a situação de Jerusalém estava, então, dessa forma, né? A gente não vai enquadrar o povo, mas esse quadro, né, que Jerusalém se encontrava, mas é interessante a gente saber que antes disso aí acontecer, para que isso acontecesse, existia naquela época, foi a divisão dos reinos, né? O reino do sul e o reino do norte, né? O reino do sul ficou composto por as tribos de Judá e as tribos de Benjamim, cuja capital era Jerusalém. E as outras tribos de Israel, que eram 12 tribos, as outras 10 tribos, as tribos de Dan, de Zebulon, eles eram do reino do norte, né? Então o reino do norte, ele tinha sido destruído já há algum tempo, né? Pelo governo da Síria, né? Os assírios invadiram o reino do norte, e os assírios não costumavam levar pessoas escravas, né? Eles chegavam na cidade, tinha uma forma de administrar, de sitiar as cidades, eles chegavam e eles espalhavam todo o povo. Então, o reino do norte, composto pelas 10 tribos, elas já não existiam mais. Elas estavam disseminadas já, né? Já existia apenas o reino do sul, que era composto por Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, cuja capital era Jerusalém, cujos assírios também tentaram invadir, né? Mas pela previdência de Deus, Deus não permitiu que isso acontecesse naquele momento. Mas logo depois do Império Assírio, o Império Babilônico entra em ascensão, vai crescendo, né? Vai crescendo, então ele justamente chega lá e subjuga o Império Assírio, toma o poder e domina toda aquela região, e juntamente com os outros invade Judá, né? Invade Judá, e então também invade Jerusalém, né? Invade Jerusalém e leva então o povo cativo para a Babilônia. Nessa época já vai no meio Daniel, o profeta Daniel também vai levado nessa época, né? Pelo rei Nabucodonosor. Então vai ser cativo lá, né? E o povo vai para Jerusalém, para a Babilônia, onde eles são escravizados. Todos os utensílios da casa de Deus são levados, né? Os utensílios da casa do Senhor são levados para lá. Mas os irmãos que em Daniel fala isso, né? Daniel, se você ler Daniel, você vai ver que lá Deus, depois disso aí, aconteceu vários episódios ainda, né? O povo começou lá, o rei Belsazar, e tem a escrita na parede, que ele viu o nome lá escrito na parede, né, que chamou Daniel, e o Daniel disse para ele, olha, nessa noite você vai perder o seu reino, né? E justamente naquela noite, o Império Persa, ele entra no palácio, toma, então, tira Belsazar do trono, e então assume Dário, né? O Império Persa toma o poder, e aí, claro que já vai ser um outro reino, outro império que já entra, e justamente aí, que depois desse império, algum longo tempo, novamente, surge aí, então, Neemias junto, Deus levanta Neemias, esse rei, ele proclama, né, ele estende, já era uma outra forma de sitiar, eles já queriam que as pessoas fossem para suas terras, explorassem as terras, e eles, então, colheriam apenas os impostos, né? Os impostos para que as pessoas trabalhavam na terra e eles recolhiam os impostos, e com os impostos eles conseguiam se manter. E o rei então baixa um decreto, Deus usa aquele rei, baixou o decreto para que o povo de Israel retornasse, fosse liberto do exílio e voltasse a Jerusalém, né? Mas Jerusalém, ela estava assolada, estava destruída, né? Como que você vai recomeçar algo se ele está destruído? Mas o povo levou nessa primeira leva, então o povo retorna, né? Uma parte do povo retorna para Jerusalém, mas eles deviam construir, como construíram alguns. Deus usou antes disso. Nós vimos no capítulo 1 que Deus usou ali Zorobabel, né? Usou Zerubabel, depois usou Esdras, né? E depois, então, na terceira leva, Deus usa Neemias para restaurar, então, para continuar a restauração. Esdras, considerando que Esdras e Zorobabel não conseguiram concluir a restauração de Jerusalém por conta justamente do que eles tinham, por conta dos decretos que houve e também dos inimigos que se levantaram contra eles. Mas eles cumpriram o propósito para que Deus lhes mandou. Mas, entretanto, Jerusalém não foi reconstruída. E agora Deus fala com Neemias, né?
Deus toca no coração deste homem. Ele é copeiro do rei, né? Ele é apenas um copeiro, como nós vimos no capítulo 1. E no capítulo 2, nos primeiros versículos, né, que nós vimos aí no domingo passado, que Deus levanta pessoas que nem sequer têm aquele talento, nem sequer têm aquela habilidade para fazer aquilo lá. Mas Deus levanta Neemias, fala ao seu coração, toca o seu coração. E Neemias fica extremamente compadecido com a situação de Jerusalém. Então Deus usa ele fala com o rei, né? Ele ora muito, ele jejua, ele busca Deus, tem um contato com o rei. Deus começa a responder suas orações, porque Deus responde ele, Deus sempre responde, Deus sempre cumpre os seus propósitos. Isso acontece com ele. Então ele recebe, e aqui no capítulo 2, depois de um longo tempo, a gente não sabe dizer quanto, ele diz que ele chega em Jerusalém. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Em 3 dias, então à noite me levantei. Irmãos, queria trabalhar com os irmãos hoje esse tema. Vinde e reedifiquemos a nossa vida. Como é difícil recomeçar alguma coisa, né? Não é fácil recomeçar. Não é fácil reconstruir. Eu não sei como é que está a área da sua vida. Que estado está a sua vida? Que estado está a sua família nessa noite? Que estado estão os seus negócios? Mas recomeçar, reconstruir, é uma das coisas mais difíceis dos desafios que a gente enfrenta, que se apresentam na nossa vida. Não é algo fácil para fazer. Exige de nós muita perseverança, compromisso, renúncia. Né? Renúncia das coisas que a gente faz. Não é fácil, porém, quando conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando nós conseguimos, na verdade, aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para fazer esse recomeço. Então, nós temos essa missão de reconstruir aquilo que Deus nos coloca para fazer. Então, se você está pensando em recomeçar, em reconstruir, talvez alguma área da sua vida, algum projeto seu que você tem, a experiência de Neemias pode nos ajudar muito nessa tarefa de reconstrução que nós precisamos, todos nós precisamos nessa noite. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer para reconstruir, para recomeçar a nossa vida, para recomeçar uma tarefa nossa, é examinar a nossa realidade. Veja que no versículos 11 e 12, Neemias chegou naquela cidade e ele não foi logo se apresentando para a cidade. Ele não foi logo dizendo o que era que ele queria fazer, não. Neemias, ele passou um tempo buscando a Deus. Ele passou um tempo orando ao Senhor. Ele passou um tempo meditando na palavra do Senhor. Ele passou um tempo na vida. Neemias não diz nada sobre a sua viagem, na verdade, né? Aparentemente, ela saiu como foi planejado. Só trocar um pouco aqui de microfone. Então, aparentemente, a viagem de Neemias saiu como fora planejado, né? Porém, mais importante do que isso que nós vimos aí, né? Durante esse tempo que ele quietamente, ele fez um balanço, né, da sua vida. Ele fez um balanço de como ele está da sua situação, da situação de Jerusalém. Vejam que a Bíblia diz que ele se levantou aos poucos, com poucos homens. Aqui nós notamos também que ele não foi com muita gente. Quando a gente quer recomeçar um projeto, a gente não vai recomeçar com muitas pessoas. Nós precisamos de pessoas que nós confiamos. Nós precisamos de amigos verdadeiros do nosso lado, né? Vejam que ele saiu com poucos homens, a Bíblia fala, né? Cheguei a Jerusalém, onde à noite me levantei, uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que eu ia fazer. Com poucos homens, não há nenhuma coisa que impeça ele de fazer. Ele vai devagar, se levanta pela cidade, vai fazer uma avaliação, constatar com seus próprios olhos, né? Porque às vezes nós queremos fazer uma análise da nossa vida, nós queremos analisar a nossa situação, mas muitas vezes nós esperamos que as pessoas falam isso para a gente. Olha, você está desse jeito, você tem que mudar essa área da sua vida. Essa área da sua vida precisa de mudança. Mas às vezes é necessário nós próprios fazermos essa análise, essa busca, essa avaliação das áreas da nossa vida, na qual nós temos que focar um pouco mais, na qual nós temos que dirigir aquele esforço maior. Neemias constatou com seus próprios olhos a situação de Jerusalém.
Ele levantou-se ele e foi examinar. Você sabe quando acontece uma catástrofe em qualquer uma cidade, né? Um tsunami ou qualquer um terremoto, qualquer uma coisa, logo após a Defesa Civil vai lá e faz uma avaliação daquele lugar, para ver o que é que precisa, o que foi que aconteceu, onde as pessoas ainda podem morar, ou onde é que precisa de ser restaurado, onde precisa ser construído. Foi isso que Neemias fez. Ele foi na cidade, foi constatar com seus próprios olhos o que ele precisaria investir, qual era o lugar que ele precisaria para ser restaurado. Porque se ele fosse ouvir as pessoas, olha, vamos começar aqui, um ia dizer, olha, vamos começar aqui nessa parte aqui, né? O outro ia dizer, vamos começar nessa área aqui. Olha, vamos começar, o pessoal começou aqui, não deu certo, vamos começar agora aqui, né? Então, Neemias, com isso, ele evitou esses comentários, ele evitou ouvir comentários de terceiros, mas ele ouviu o próprio Deus, porque a Bíblia fala que ele não declarou a ninguém o que o Senhor tinha colocado no seu coração. Neemias já tinha determinado, ele não precisava ouvir mais pessoas, porque ele ouviu o Senhor dos Senhores. Muitas vezes a nossa vida também é necessário nós fazermos assim nas áreas da nossa vida. É necessário nós pararmos um pouco, analisarmos as áreas da nossa vida que precisam de mudança, que precisam recomeçar. Aí então nós fazemos essa análise, nós buscamos ao Senhor, e aí o Senhor vai nos dizer por onde, quais as prioridades, nós vamos definir prioridades na nossa vida. Por onde é que eu começo? Onde é mais necessário eu começar? Será que é na minha vida financeira que eu preciso recomeçar? Ou será que é a minha vida familiar? Será que é a minha relação com o meu filho, com a minha esposa, no meu trabalho? Qual é a área da minha vida que está dificultando a minha relação com Deus? Que está destruída a minha vida? Eu não consigo mais identificar, eu não consigo mais ter uma relação boa com Deus. Eu preciso de restauração, eu preciso recomeçar. Mas muitas vezes eu fico perdido nessa área da minha vida. Eu não sei, você já imaginou quando você olha você mora numa casa, e aí esta casa você vai todo dia você chega, vai jogando a camisa para um lado, vai jogando o sapato para o outro, né? Aí vai jogando o livro para um lado, e daqui a pouco aquela casa está tudo bagunçada, né? Aí vai ter um momento que você diz, poxa, eu preciso começar a arrumar essa casa. Eu não aguento mais ficar nela desse jeito. Ela está muito bagunçada. Eu preciso dar um jeito nisso aqui. A nossa vida não é diferente, meus irmãos. A nossa vida não é diferente. Muitas vezes o pecado nós vamos deixando que aquele pecado entre na área da nossa vida. E ele vai causando um grande estrago. E aquele pecado vai entrando, nós vamos nos acostumando com ele. E daqui a pouco nós não conseguimos mais, ele não consegue mais causar indiferença na nossa vida como ele causou a primeira vez. Olha, a primeira vez, quando eu cometi aquele erro, aquilo me indignou, aquilo me arrasou, aquilo me deixou muito triste. Mas agora, com o tempo passado, as coisas começaram a se repetir novamente. Elas começaram a vir com mais frequência. E eu não fui me importando mais com isso. Eu não dei mais importância. E aquilo já fez parte do meu caráter. Aquilo já se tornou normal. Aquele pecado se tornou normal para mim. Aquele erro se tornou comum para mim. Aí vai ter um momento que você vai ter que parar e buscar ao Senhor. E vai ter que orar ao Senhor. E vai ter que pedir a sua ajuda de Senhor, eu não consigo mais, sou eu. Eu preciso da tua ajuda para isso. E Neemias sempre fazia isso. Ele diz que de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, as suas portas tinham sido consumidas. Às vezes assim a nossa vida está assolada, a vida está em ruína. Nós precisamos de restauração, precisamos recomeçar. Sabe quando você está fazendo um trabalho no computador e que você digita todo aquele trabalho, né, com todo o cuidado, né, aquele trabalho foi sendo digitado, e aí de repente a energia vai embora, puf, né, e aí você não tinha salvado. Aí você diz, olha, agora infelizmente eu vou largar de mão, eu não vou fazer mais isso. Mas você diz, mas quem é que vai fazer por mim isso? Quem vai fazer por mim? Eu preciso desse trabalho pronto. Quem vai conseguir me ajudar? Aí você passa dias ali pensando, não, eu já larguei de mão, não vou mais fazer, né? E aí você diz, não, eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar. É eu que tenho que fazer isso. É eu que estou sendo penalizado. É eu que preciso recomeçar.
A nossa vida é exatamente assim. Quando você vê que a sua vida está muito difícil para você continuar, a sua relação com Deus não está mais como você era, você não tem mais força, já não era mais como era antes. Você diz: Senhor, eu preciso recomeçar. Eu preciso reconstruir essa área da minha vida que está me afastando do Senhor, que está tirando a minha paz. Eu preciso recomeçar novamente a minha vida contigo. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, então, é analisar a nossa realidade. Você precisa analisar a sua realidade. Se você quer recomeçar algo na sua vida, o primeiro passo, faça como Neemias. Analise a sua realidade. Analise a sua realidade. Fique um tempo, ore ao Senhor. Veja todas as áreas da sua vida. Quais as áreas da sua vida que precisam de reconstrução. E o Senhor, na sua oração com Deus, no seu contato com Deus, Deus vai colocar no seu coração qual a área da sua vida que precisa ser reconstruída. Examine, primeiro passo é analisar, examine a sua realidade. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Em segundo lugar, se você quiser reedificar a sua vida, você precisa rejeitar essa situação atual. Você precisa rejeitar a sua situação atual. Tem pessoas que se acomodaram com essa situação. Olha, Senhor, aquela esposa que talvez ora pelo marido há muito tempo, né? Ela diz: olha, eu já fiz tudo que eu podia, infelizmente eu vou largar de mão, não dá mais jeito. Eu não consigo mais, Senhor. Olha aquela situação na minha vida que eu não, aquele erro que tanto me incomoda, né? E eu não consigo resolver esse problema aqui, eu vou levando desse jeito mesmo, né? É aquela relação com o filho, aquela relação no trabalho, é aquele meu negócio mal acabado, é aquela minha vida financeira que eu digo: olha, acho que eu vou levando desse jeito, está dando para levar isso aqui. Eu vou me acostumando com aquela ação. Eu me acostumei, não. Neemias, olha, vejam que Neemias, no versículo 17, ele diz para a gente, depois do 14, ele fala no versículo 17, ele fala: então lhes disse, está vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. Neemias, irmãos, confronta aquele povo com a realidade deles. Neemias confronta aquele povo com a realidade deles. Vocês estão vendo a cidade, a terra que Deus nos deu como herança. Vocês estão vendo a situação em que nós estamos vivendo durante todos esses anos, a fome, a miséria, os saques constantes, os ataques constantes dos inimigos, por causa dos nossos pecados. Deus não nos abençoa. Deixemos de ser desonra para o nosso Deus. Para os outros povos também, vinde e reedifiquemos. Sabe, irmãos, muitas vezes é muito fácil para a gente, quando nós estamos nessas situações, é muito fácil a gente dizer: olha, o erro não foi eu. Quando é um erro familiar, diz: olha, nós estamos passando por essa situação porque você está errado. Nós estamos passando por essa situação porque você tem que consertar esse problema aqui, esse erro. Por isso que a nossa família está sofrendo isso. Por isso que eu estou porque nem sempre, irmãos, aquilo que você tem que consertar na área da sua vida, se você é uma pessoa que convive em família, talvez o problema não seja com você, talvez seja com um membro da sua família. Deus está dizendo, mas Deus está usando você para ser o líder da reconstrução. Pense em Neemias, irmãos. Neemias, Deus usou aquele homem, Deus chamou aquele homem para fazer trabalho de engenheiro, para fazer trabalho de arquitetos, para fazer trabalho de pedreiro. Neemias era só um copeiro. Neemias foi engenheiro, arquiteto. Deus capacita aqueles que Ele chama. Deus vai indicar o caminho para você. Talvez o problema não seja com você, como não era um problema de Neemias. Neemias foi apenas usado. Ele poderia dizer: olha, é vocês que estão errando, é vocês que estão em pecados, é vocês que precisam consertar as suas vidas com Deus, para que Deus os abençoe. Mas ele disse: não, nós pecamos. Ele disse: a nossa cidade, nós estamos passando por miséria. Neemias se inseriu juntamente com aquele povo. Ele disse assim: não são vocês, não somos nós. Porque muitas vezes nós queremos sair apontando o dedo para um ou para o outro. Nós não olhamos para nós mesmos, que às vezes nós precisamos recomeçar nós primeiros.
a nossa vida primeiro. Deus, Neemias fez isso. Ele não aceitou, Neemias não aceitou aquela situação, ele rejeitou a condição daquela cidade. Deixemos de ser opróbrio. Vejo que um dos maiores problemas, irmão, no processo de reconstrução, é quando nós aceitamos a nossa condição, a nossa situação em que nós estamos. É um dos maiores problemas que nós enfrentamos. É quando você olha para a sua família, é quando você olha para aquele problema e diz: esse problema não tem mais jeito. Senhor, é contigo, eu lavo minhas mãos, né? Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se não, o Senhor não faz. Se o Senhor quiser mudar a vida do meu esposo, você muda. Se o Senhor quiser mudar a vida do meu filho, você muda. Se não, tudo bem. Se o Senhor quiser mudar a vida da minha esposa ou dos meus pais, você muda. Se não, tudo bem, mas eu vou lavar minhas mãos, eu não vou mais fazer nada. Eu não vou mais me interessar por isso. Eu sei que está ruim, mas a gente vai levando dessa mesma forma. E a gente vai se afastando de Deus quando nós pensamos assim. Vamos se afastando mais de Deus. Então você não consegue resolver aquela situação. Você acostumou com o seu pecado, você se acostumou com a sua condição espiritual. Aquele erro, aquele problema, aquele pecado não mais causa diferença em você. Neemias rejeitou aquela situação. Ele disse: eu não aceito ver a cidade de Deus destruída. Nós precisamos fazer alguma coisa. Deus está nos dando a oportunidade. Vinde, pois, e reedifiquemos. Vinde, pois, e reedifiquemos. Reedifiquemos os muros. Neemias deixa bem claro, irmãos, que ele não vai fazer isso sozinho. Ele não vai fazer isso sozinho, porque no processo de reconstrução, irmãos, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos que todos sejam envolvidos. Eu vou liderar, mas todos têm que participar. Se é na minha casa que eu preciso resolver uma área da minha vida, eu preciso deixar claro que esse problema, todos vão participar dele. Eu preciso que todos participem. Eu preciso que todos me ajudem na reconstrução daquela área da minha vida. Neemias fez isso, ele deixou bem claro que isso ele não ia fazer sozinho, ele não pode nem o fará. Todos eles devem fazer juntos aquela obra. Ele não disse: olha, você aí que está sofrendo, então você se vira para lá, conserta a sua vida e tudo mais, né? Conserta que vocês vão voltar a ter prosperidade. Não. Ele falou: vamos, vinde, pois, e reedifiquemos juntos esse muro. A Bíblia diz em Salmos 66, 18 a 20, diz: mas se eu tivesse guardado nos meus pensamentos no coração, o Senhor não me teria ouvido. Porém Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Porque muitas vezes nós temos um problema e nós nos enclausuramos. Nós ficamos só conosco aquele problema. Nós não queremos compartilhar com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Mas ele aqui disse: olha, o salmista fala, se eu tivesse guardado só eu no coração aquele problema, o Senhor não me teria ouvido. Não, eu quero compartilhar isso, eu quero que as pessoas saibam, para que Deus seja glorificado. Deus seja glorificado na nossa vida. Deus quer que nós iniciemos o processo de restauração, de recomeço na nossa vida. A nossa família, no nosso casamento, se nós vivemos em família, nós podemos pedir ajuda, mas principalmente buscar a Deus. O primeiro passo, irmãos, para que nós reconstruamos a nossa vida, é justamente nós fazemos essa análise da nossa vida. O segundo passo é nós não nos conformarmos com a situação em que nós estamos. Você não se conforma com a situação na qual você está. Você rejeitar a situação na qual você está passando. Para concluir, se você quer recomeçar, ignore os teus opositores. Ignore os teus opositores. Veja o versículo 19 que ele nos diz: porém Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isso que fezes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito
nem memorial em Jerusalém. Irmãos, se você quer reconstruir a sua vida, entenda que a obra não é uma obra humana. Entenda que a obra não é uma obra humana, é uma obra divina que vai fazer na sua vida. Se Deus tocou no seu coração para você reconstruir alguma coisa na sua vida, alguma área da sua vida, saiba que a reconstrução é uma obra de Deus na sua vida. É Deus que quer que a sua família dê certo. É Deus que quer que o seu casamento seja reconstruído. É Deus que quer que a relação com seus pais seja reconstruída. Deus quer ver isso em você. Enquanto a obra é de Deus, quando o desejo é de Deus, irmãos, o inimigo vai se levantar contra a sua vida. O inimigo vai se levantar para tentar barrar essa obra. Veja que em Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A sua luta não é contra pessoas. O inimigo da sua alma, o inimigo das nossas almas vai se levantar contra nós. Quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus quer na nossa vida, pessoas vão se levantar contra nós, vão se levantar contra você, mas não tenha medo. Em João 4 diz que a maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você está trabalhando para o autor da vida, aquele que sempre cumpre o que promete, aquele que não falha, aquele que é fiel. Ele diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. É desejo de Deus que você reconstrua a sua vida. É desejo de Deus que você seja uma pessoa feliz, que você consiga restaurar as áreas da sua vida que se encontram danificadas. Você precisa ter um esforço seu. É desejo de Deus que você reconstrua, porque a palavra de Deus diz que de Deus nós somos apenas, diz, olha, nós os seus servos vamos apenas fazer a nossa parte. Deus, claro, quer usar você. Ele diz, olha, eu quero que você faça a sua parte, quero que você faça o trabalho, mas deixa que eu estou colocando isso, eu vou superar os inimigos, teus inimigos, porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, diz a palavra de Deus. Aí ele fala no versículo 20, quanto a vocês, não tem nada para vocês aqui, né? A obra não é de homens, a obra é do Deus Todo-Poderoso. E se é do Deus Todo-Poderoso, Ele vai completá-la, porque Ele é um Deus fiel. Ó Sambalate, ó Tobias, ó Gessem, a obra não é de humanos, essa obra não é de vocês, essa obra é do Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz isso em nós. Veja o que ele diz assim, ele fala assim, comecei que Deus falou comigo. Deus falou com ele e disse assim, olha, então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Irmãos, a obra de reconstrução na sua vida não depende de você. Deus quer apenas que você trabalhe. Deus quer apenas que você confie nele, para que Ele possa reconstruir a área da sua vida. Não há limites para Deus. Deus é poderoso, Deus é fiel. Se a sua vida está passando por alguma dificuldade, todos nós precisamos reconstruir algo. Todos nós precisamos reconstruir alguma área da nossa vida. Se você sentiu esse toque do Espírito na sua vida, se você faça uma análise da sua vida, veja qual é a área da sua vida que precisa ser restaurada. Eu não sei, mas se você fizer uma análise, Deus vai te revelar. Comece fazendo essa análise com Deus. Depois comece elaborando as prioridades. Peça ajuda a Ele. E diz, Senhor, por onde eu devo começar essa reconstrução na minha vida? Será que eu devo começar apenas por um perdão, às vezes? Ou apenas por um diálogo? Deus vai te revelar onde você precisa começar, onde você precisa consertar a sua vida. Não se conforme com a situação na qual você está passando. Peça ajuda de Deus para recomeçar a sua vida. E Ele vai reconstruir a sua vida, porque a obra não é sua. É desejo de Deus que você seja uma pessoa feliz, porque Ele chamou você para isso. Deus faz isso com a gente, irmãos. Deus nunca saiba que o seu inimigo, aqui nós vemos no capítulo 2, que os inimigos de Neemias, os inimigos do povo de Deus, se apresentaram. Eles se apresentaram aqui, né? E daqui pelos capítulos 3 em diante, eles vão armar várias estratégias para derrubar a obra de Deus. A nossa vida não é diferente. O Satanás não descansa. O inimigo das nossas almas, ele não descansa.
A Bíblia diz que ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando uma brecha para devorar. O diabo nunca descansa. Ele anda procurando, mas saiba que a obra que você está fazendo na sua vida não é sua. A obra é de Deus. E Ele começou essa obra na sua vida. E se Ele começa, Ele termina. Assim como fez com Neemias. Que Neemias vai concluir futuramente o muro. Porque a obra não é de homens, a obra é de Deus. O inimigo sempre se levanta contra os seus servos de Deus. Mas quando há um objetivo, um propósito, e principalmente quando a vitória já foi ganha através da oração, não importa o adversário, nada pode parar, irmãos, a obra de Deus. Uma grande arma que nós podemos usar é a oração. Que as nossas maiores vitórias são conquistadas através da oração. Que você possa tomar essa lição para a sua vida, saber que não há limites para o Senhor. Gostaria de convidar o ministério para cantar um louvor. E logo após, talvez você está aí com algum problema na sua vida. Mas se você tem um desejo, Deus tocou no seu coração, se você quer reconstruir, entregue para Deus esse problema. Busque a ajuda de Deus e Ele vai te ajudar. Daqui a pouco, logo após o louvor, vamos estar orando por você, pela sua família, pela sua casa. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair, semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair, semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair, semear
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você foi tocado nesta noite pela palavra de Deus. Essa palavra, ela transforma a nossa vida. Ela pode, com certeza, transformar a sua situação, pode mudar a situação. Assim como ela mudou a situação daquele povo de Israel. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus vai se aproximar de nós. Nesta noite eu quero, antes de orar, queria orar ainda pela dona Raimunda Pinheiro, pela Railde, né, que está pedindo oração também, pelo Everaldo, pela Carmita Vasconcelos, pelo Natanael, cunhado da irmã Zoete, pelo seu Gui, né, que está aí enfermo, hospitalizado. Mas Deus tem o poder de restaurar, né? Para o Senhor, nós vimos aí que as nossas maiores vitórias vêm quando nós oramos ao Senhor. Você pode orar nesta noite comigo, pedindo a graça de Deus para a sua vida. Creia, né? Creia como Neemias. Neemias já tinha visto a vitória, já tinha visto o muro construído, mesmo antes dele chegar naquela cidade em ruínas. Deus já tinha colocado o propósito no seu coração. Se você crê em Deus, se você crê que a sua vida pode ser restaurada, que a área da sua vida pode ser reconstruída, você já pode ver isso pela fé, acreditar que Deus pode fazer isso, porque não há impossível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos garante, Pai. Nos garante, Pai, que se nós nos humilharmos, se nós orarmos e buscarmos ao Senhor e se convertermos dos nossos maus caminhos, Senhor, ó Deus, o Senhor perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, ó Pai. Por isso nós estamos alegres. Tua palavra diz, Senhor, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, Senhor. Oh, aleluia. A Tua palavra, as promessas que nós temos em Ti, as promessas do Teu reino podem nos dar esperança. Porque nós acreditamos num Deus todo-poderoso, num Deus que está sentado no trono, Senhor, e que governa todas as coisas. Não há impossível para o Senhor, Pai. Tudo é possível àquele que crê, Senhor. Mas o Senhor quer de nós, ó Pai, que nós façamos, ó Pai, façamos a nossa parte nessa terra, que nós creiamos nele, e o resto, Senhor, Ele está disposto a fazer, porque Ele diz que aquele que começou a boa obra, Senhor, há de terminar, Senhor. Nós queremos clamar nesta noite por essas pessoas que pediram oração, essas que nós já citamos aqui, ó Pai. Que Tu esteja, Senhor, ó Deus, com Tua mão poderosa, Senhor, se for do Teu querer, se for da Tua vontade, assim como foi da Tua vontade, Senhor, reconstruir os muros de Jerusalém, assim como foi da Tua vontade, Senhor, usar a vida de Neemias, que não era pedreiro, que não era engenheiro, Senhor, que não era carpinteiro, Senhor, era apenas um simples copeiro, mas o Senhor usou, porque Ele se dispôs a fazer isso, Pai. Nós queremos também nos dispor para fazer Tua obra, Pai, e queremos que o Senhor, Pai, faça a obra na nossa vida. Senhor, contempla cada família, Senhor, nesta noite, cada pessoa, Senhor, que está enferma, Senhor, se for a Tua vontade, que eles possam ser restaurados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, grandes milagres, grandes coisas o Senhor já fez na história da humanidade, Senhor. E nós queremos, Senhor, clamar a Ti, Senhor. O Senhor nunca, Senhor, deixou de terminar uma obra que o Senhor começou, Pai. Que se o Senhor começou alguma obra no coração de algum dos meus amigos, de algum de meus irmãos nesta noite, que o Senhor possa completá-la, Pai. Porque essa é a Tua vontade, Senhor. E a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós oramos agradecidos, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, amigos, nós estamos aí já chegando no finalzinho da nossa transmissão. Queremos agradecer você, que Deus possa estar usando a sua vida, que você possa compartilhar esse vídeo, né? Aí possa acessar os canais do YouTube, da Igreja Cristã Evangélica, também no Facebook. Deus possa abençoar você. Queria ainda aí fazer uma saudação para nossos irmãos aqui da mídia, né, que nos ajudaram aqui, os irmãos de louvor. Também uma saudação especial para todas as esposas, né, dos obreiros, dos pastores da ICEB, né, que hoje é o dia das esposas dos pastores da ICEB. Então recebam, irmãs, a nossa saudação, né? Esse privilégio de ser esposa de pastor, né? Que vocês possam ser bênçãos na vida dos seus pastores e que eles também sejam bênçãos nas suas vidas, né? Então fica a nossa saudação.
E também hoje a nossa igreja tem alguns irmãos que estão aí no berço, né, fazendo aniversário. Nós estamos aí nesse período de pandemia, né, mas o Senhor está nos abençoando com nós possamos fazer essa transmissão. Nós queremos aí parabenizar o nosso irmão Celso Cardoso, né, nossa irmã Elisângela, a Gabi, filha de Nazareno, esses irmãos aí que estão fazendo aniversário. Logo após, quando passar tudo isso, né, com certeza eles vão comemorar com a gente aí juntos, né. Então, muito obrigado pela sua audiência com a gente. Que Deus te abençoe você, abençoe a sua família. Fica aí com o Ministério de Música, com algumas canções, e nós voltamos na próxima terça-feira. Já convido você para acessar o canal da igreja e participar do culto de oração da Igreja Cristã. Os cadetes da Jato, a irmã Yasmin, né, os cadetes fazem um grande trabalho, né, hoje aí falando de missões. Vamos continuar falando nos próximos domingos também de missões aqui para os irmãos, né? Hoje foi a vez dos cadetes, a Yasmin dirigiu o culto. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos louvar. Estamos encerrados hoje. Deus abençoe a cada um de vocês com a sua palavra. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tua presença vem me amparar, teu amor não
sei